Iniciar a gravação agora, valendo. Então, basicamente, a gente semana passada estava falando sobre Tito, falando do Tito, do versículo 1 ao versículo 4. Então, dentro dessa linha que a gente ficou 35 minutos falando a respeito só de 4 versículos, porque esses 4 versículos, cara, eles tinham uma profundidade muito grande a respeito daquilo que Paulo estava escrevendo ao seu servo Tito, né? Paulo escreveu uma carta ao seu servo Tito na incumbência de que ele fosse a igreja que está em Creta, né, estabelecer presbítero e estabelecer uma cultura do reino de Deus naquela cidade. Então Paulo mandou Tito para esse lugar nessa incumbência, né, de cara, Tito, a missão dada é missão cumprida, vai lá, ajuda nós. Então, de que maneira a identificação de Paulo em Tito 1 é única em comparação com as outras cartas, com os outros livros que Paulo escreveu, como Romanos e Filipenses. Aí tem as respostas aqui. Ele se identifica como apóstolo de Jesus Cristo, ele se identifica como prisioneiro por amor ao Evangelho, ele se identificou como servo de Deus e ele se identifica como o menor de todos os santos. Então, dentre das duas verdades que a gente tem aqui, que a gente encontra na Bíblia, a gente vai encontrar essa aqui, que ele se identifica na maioria delas como apóstolo de Jesus Cristo, e especificamente nessa carta de Tito, se vocês olharem aí, justamente no versículo 1, ele vai falar que ele se identifica não como servo apóstolo de Jesus Cristo, mas como um servo de Deus, né? Então, essa resposta C, né, ele traz a verdade de como está o texto e é um dos únicos momentos de cartas em que Paulo se identifica dessa forma. Quando você vai ler as outras cartas de Paulo, ele sempre está se identificando como um servo de Jesus Cristo. Beleza? Então, aqui bem tranquilinho, não tem muito... Mas é só para reforçar o que a gente já conversou na semana passada. Isso aqui tem uma correção minha que eu joguei lá no grupo, né, a respeito dessa questão do doulos, né, que eu fiz uma bananada falando de homicídio doloso, mas não queremos relembrar o erro do ancião aqui, né? Qual é a implicação do termo grego? A palavra é essa aqui, né? Enfim, significa doulos aqui, a gente olha só para aqui. Na autodescrição de Paulo, onde que ele está usando essa questão do dolo? É justamente no primeiro versículo ali, em que ele se intitula o quê? Vamos lá olhar, só para voltar, dar uma olhadinha no texto, para não ficar só também nas minhas palavras. Capítulo 1, eu estou compartilhando aqui o texto, não sei se vocês estão enxergando aí. Aqui acho que vai ficar meio ruim para enxergar, mas ele vai falar Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo. Então, o doulos é relacionado a esse servo aqui, né? Essa palavra servo. Então ele vai perguntar o que seria esse doulos? Qual que é o significado profundo dessa palavra doulos? Refere-se a um trabalhador contratado por tempo indeterminado? Descreve um parceiro de negócios com direitos iguais ao do mestre? Sugere um cargo de liderança política independente? Indica alguém que deve total lealdade e serviço ao seu mestre como um escravo. Então, visto, né, que todas as outras três é totalmente, parece que um CLT aqui, né, ou um contrato PJ, com certeza a resposta é a D, né? Indica alguém que deve total lealdade. Então, a expressão da palavra servo, que vem do grego doulos, traz esse sentido. Servo de Deus, alguém que deve total lealdade e serviço ao seu mestre, não como um CLT, não como alguém que está reivindicando direitos, não como alguém que está vivendo debaixo de uma troca onde eu faço e eu vou receber, mas como um escravo, como alguém que dentro de uma perspectiva social não tem direito algum. Mas, da perspectiva de Cristo, embora nós não tenhamos direito, ele mesmo assim nos amou, ele mesmo assim nos salvou e nos resgatou. Isso é uma outra conversa. Mas a perspectiva da qual Paulo está se referindo como um servo de Deus é dentro disso. A palavra está querendo explicar o que é Paulo, servo de Deus. Beleza? Alguma dúvida? Tranquilo? Posso seguir? Se tiver alguma dúvida, pode perguntar. Na maioria das vezes vai ter a palavra servo, né? Na grande maioria a gente vai ouvir, assim, no senso comum a gente vai falar, eu sou um servo de Deus, eu sou um servo, né? Porque o servo ele é mais legal de ouvir, né?
O servo ele traz uma conotação um pouquinho mais tranquila. Não, o servo é um cara que ajuda, mas não necessariamente é obrigado a fazer nada. Já quando eu imputo a palavra escravo, ela tem um peso muito maior. O escravo ele não tem direito, o escravo ele não tem livre escolha, o escravo ele só faz aquilo que o Senhor manda. Então aí é total diferente a mudança do sentido do que está se dizendo. Beleza? Alguém quer falar mais alguma coisa? Quer estar com alguma dúvida até aqui do que a gente está conversando? Não? Posso seguir? Próximo. O que o termo grego apóstolos, aí agora ele está falando apóstolo do que lá no Tito 1. Ele está falando apóstolo de Jesus Cristo. E aqui também foi um ponto que eu falei um pouco na aula anterior. Mas assim, ficou meio vago. Eu acho que eu precisava endossar justamente o que significava essa ideia de apóstolo, né? O que o termo grego apóstolo, aquela palavra ali em grego ali, mas aqui significa apóstolo, comunica sobre o papel de Paulo, né? Que ele é um mestre local encarregado de uma única igreja, que ele é um seguidor passivo que apenas observa a história da igreja, que ele é o enviado com autoridade para proclamar o evangelho, que ele é um filósofo que busca a verdade por conta própria. Visto ou não visto, ele é o enviado com autoridade para proclamar o evangelho. Então o apóstolo ele não era só simplesmente pessoas que caminhavam com Jesus, porque temos várias pessoas que caminhavam com Jesus, mas não andavam na autoridade que Jesus tinha incumbido sobre eles. Então a ideia do apostolado ela tem a ver com uma autoridade para proclamar o evangelho, dada pelo próprio Cristo. Então, quando a gente olha para Paulo, ele foi dado a ele uma autoridade pelo próprio Cristo quando ele se encontrou com Jesus lá na ida para Damasco, que ele tem aquele encontro, ele não enxerga mais, aí tem toda aquela história que vocês talvez conheçam ou não, mas não é hoje que eu vou contar. Mas, enfim, em resumo é isso. Embora Paulo ele não tenha sido um discípulo que andou com Jesus, assim como os 12 lá, que a gente sabe a história, Paulo teve um encontro com Jesus pós-morte e ressurreição de Cristo, e Cristo o encontrou e ele o autorizou, ele deu essa autoridade a Paulo para ser o apóstolo e ser o enviado para anunciar aos gentios. A gente vai olhar na palavra que o Paulo ele tinha essa incumbência de levar o evangelho não aos judeus, né, mas sim aos gentios, que eram pessoas que não eram do povo de Israel. Beleza? Alguma pergunta sobre isso? Tranquilo? Ficou claro? Objetivo? Pode perguntar, agora é o momento. A carta que Paulo não só manda a Tito, mas a carta que ele manda todas, né, quando ele manda a Timóteo, quando ele manda a Filemon, todas essas cartas ela tem esse intuito de mandata principis. Então é um documento que contém instrução de um governante para serem cumpridas pelo seu delegado. Ou seja, Paulo não estava dando uma sugestão para Tito nas orientações que ele estava dando. Não era, Tito, se der, faz. Era uma instrução clara e objetiva de Tito. Procede dessa forma. Tito tem que fazer desse jeito. Se não fizer desse jeito, está errado. Então é nesse aspecto que a gente olha para as cartas paulinas quando ele está enviando aos seus ajudantes, aos seus ministros. Beleza? Esse aqui eu falei muito na anterior. E eu acho que é o clímax aqui da carta, né? Que ele fala dessa progressão de pensamento. Paulo identifica uma progressão de pensamento em relação aos escolhidos de Deus. Qual é a ordem correta dessa progressão? Os escolhidos de Deus, só para a gente contextualizar, são os cristãos, são aqueles que creem em Jesus, certo? Então, aqueles que creem em Jesus têm uma progressão, né, que ocorre na mente, que ocorre no coração dessas pessoas para que elas creiam em Jesus e para que elas manifestem essa fé. Porque a fé ela não é só palavras, a fé ela não é só coisas que eu digo, eu tenho fé em Deus, mas essa fé não manifesta nas atitudes, não manifesta nas obras. Como a gente leu Tiago, né, na vez passada, ele vai falar que uma fé sem obras, uma fé que não manifesta obras é uma fé morta, né? E então ele está trazendo como funciona essa progressão da fé
no cristão. E aí ele vai trazer as ordens. A fé ela começa na piedade, depois vai para a fé e depois para o conhecimento? Não é dessa forma que funciona a ordem. Então, do mandato para a autoridade e depois para a salvação, também não é essa ordem que está no texto lá. Da fé para o conhecimento, então para a piedade, sim. É dessa forma que o texto está nos relatando ali em Tito 1. Vamos olhar Tito 1. A gente está falando de todas as perguntas só praticamente do Tito 1. Então ele está falando o que aqui? Ó? Segundo a fé dos escolhidos de Deus, o pleno conhecimento da verdade, que é segundo a piedade. Perfeito? Então a ordem que ele está falando, ó, fé, conhecimento e piedade. Essa é a ordem que ele está se sugerindo aqui e é essa a resposta correta com relação a essa progressão da fé no cristão. Então é uma fé que gera um desejo por conhecer mais de Deus, e eu conhecendo mais de Deus eu ajo em piedade, eu ajo em ações que revelam que eu realmente conheço a Deus. Porque se eu verdadeiramente conheço a Deus, eu amo meu irmão. Porque se eu verdadeiramente conheço a Deus, eu amarei a Deus. Então por isso que o mandamento é sempre amar a Deus e amar ao próximo. Então amando a Deus e amando ao próximo, eu estou cumprindo toda a lei. Próximo. De acordo com a explicação do texto, como a vida eterna pode ser vista como uma recompensa. E aqui, aqui foi muito interessante porque eu fui bem vago na última aula sobre isso. Eu falei bem, eu vou dizer bem ruim, para não dizer que, para não passar pano para mim. Mas o fato é, de acordo com a explicação, como a vida eterna pode ser vista como uma recompensa. Vida eterna. Agora a gente foi para o 2, versículo 2 de Tito 1. Na esperança da vida eterna. Então ele está falando a respeito dessa vida eterna. É o direito exclusivo dos líderes de dominar sobre os outros fiéis? Não. É a experiência plena do dom, alcançada através da piedade e fidelidade? É o pagamento financeiro por serviços prestados à igreja local? É a obtenção da imortalidade física imediata? Então a vida eterna, ela não tem a ver com nada disso que eu falei antes, mas ela tem a ver com a experiência plena do dom, alcançada através da piedade e fidelidade. Então o que é a vida eterna dentro daquilo que a Bíblia tem nos trazido? Ela se divide em dois aspectos. Até deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês aqui. A vida eterna possui uma natureza dupla. Ela é ao mesmo tempo que é um dom gratuito, que é a graça de Deus, é o perdão de Jesus na minha vida, né? Eu mesmo sendo pecador, mesmo eu sendo imerecedor, é Jesus me perdoando, né? Então ela tem essa natureza, essa natureza dupla. Ela é um dom gratuito de Deus e uma recompensa. Então dentro do dom ele fala que o dom da vida eterna é concedido gratuitamente a todos os que creem, sendo recebido pela fé na morte e da ressurreição de Jesus, é o ponto de partida. E a recompensa, que muitas vezes a gente pensa que a vida eterna é eu lá no paraíso, talvez naquela ideia até islâmica das 70 virgens. Mas na verdade a vida eterna não tem a ver com o céu, não tem a ver só com eu estar com Cristo. A vida eterna tem a ver com a experiência. A vida eterna é como uma recompensa definida como uma experiência plena desse dom. Deus deu um dom gratuito. Então o que eu faço com esse dom gratuito que Deus me deu? Porque no fim das contas, qual que é o objetivo de Deus? Era restabelecer a comunhão de Deus com os homens. Aquilo que foi perdido no jardim, Deus restabeleceu através de Jesus Cristo na cruz e na sua ressurreição. E agora que nós temos acesso ao perdão de Cristo, que nós temos acesso a esse lugar onde nós somos restaurados, que nós somos transformados, nós desfrutamos essa vida eterna, nós desfrutamos esse dom da vida, que é ter a natureza de Cristo, que é ter o caráter de Cristo sendo impresso nas nossas vidas. Então não é sobre algo futuro, mas é sobre algo que eu vivo agora, é sobre a plenitude de ser aquilo ao qual eu fui vocacionado e gerado para ser, que é ser um filho de Deus. Ser a imagem e semelhança de Deus, para que possamos refletir quem Deus é. Então agora, através da ressurreição, através da vida eterna, do dom gratuito que Ele me deu, eu tenho plena capacidade
de poder manifestar a glória de Deus, de poder manifestar a identidade de Cristo na terra. O que o termo grego zoe indica sobre a natureza da vida prometida por Deus. Indica uma vida biológica, como todos descreve o processo de envelhecimento, refere-se à qualidade e à plenitude de vida, não apenas à sua presença. Refere-se à duração cronológica da existência. Então, ela não essa palavra zoe é sobre a ideia de plenitude, sobre uma ideia de vida. Então, ele está falando justamente desse aspecto que a gente está falando da vida eterna. Não é uma vida que eu vivo do tipo, cara, nossa, eu tenho que sobreviver porque o diabo toda hora tá ao meu redor querendo me matar. Mas é uma vida que, cara, eu posso viver de vitória em vitória se eu viver conforme a vontade do Espírito, se eu viver conforme aquilo que Deus deseja que eu viva. Porque se eu viver escravo da minha vontade, se eu viver escravo dos meus desejos, eu não vou ter plenitude de vida. Porque eu ainda continuarei sendo escravo das minhas vontades e dos meus desejos. Então, a plenitude de vida está em ser escravo de Cristo. Ser dependente de Deus. Ser submisso à vontade do Pai. Beleza? Aqui é muito interessante, porque isso aqui é gancho pro resto ali do que a gente vai falar de Tito. Porque o significado que Paulo enfatiza que Deus não pode mentir, né? Ele está falando isso no 2. Ele enfatiza a esperança da vida eterna que Deus não pode mentir, prometeu antes dos tempos eternos. Então, essa ideia de que Deus não pode mentir é justamente para combater as heresias e combater os falsos mestres que estavam implantando suas doutrinas nas igrejas em Creta, porque não era só uma igreja, eram várias igrejas que tinham ali. Então, existiam falsas falácias, falsos mestres, gente trazendo coisas que não era aquilo que era a palavra de Cristo, não era aquilo que era sã doutrina, que Paulo vai falar muito sobre essa questão da sã doutrina. Então ele vai falar, cara, Deus não é mentiroso. Deus não é um cara que fica falando uma coisa e depois ele muda de ideia. Ele é um cara que ele disse e é aquilo e não muda. É imutável a sua palavra. E ele traz esse aspecto para Tito justamente o quê? Para estabelecer a verdade do evangelho contra o engano dos falsos mestres em Creta. Certo? Eu acho que agora é a última. Ah, tá. Esse aqui eu achei bem interessante, que ele está falando justamente desse termo grego chamado kata, usada repetidamente. Porque quando a gente olha, às vezes ali o negócio, a gente acha, não, é só isso aqui e tá de beleza. Qual a função da preposição grega kata, usada repetidamente no preâmbulo de Tito? Nossa, meu Deus, precisava fazer uma pergunta difícil, hein? Servir como saudação de pedido, referir-se ao tempo passado em que as promessas foram feitas, indicar suposição ou resistência de ideia, denotar o objetivo, missão ou padrão de acordo com algo que é feito, certo? Então, o que é o kata ali do texto, né? Vamos no texto. O kata do texto ali que ele fala que está repetindo é justamente essa ideia aqui, ó. Segundo a piedade. Na esperança que Deus não pode mentir, prometeu segundo ao é o segundo, é segundo o preceito de Deus. Sempre quando ele está afirmando alguma coisa, sempre quando ele está embasando alguma coisa, ele está usando essa ideia de segundo, não meu. Não é segundo aquilo que eu acho. É segundo um preceito estabelecido pelo próprio Deus. É segundo algo que o próprio Deus estabeleceu. Não é sobre a minha vontade, Paulo. Não é sobre algo que eu estou falando da minha cabeça. Mas é segundo um fundamento. É segundo algo que realmente vem para trazer o que ele está falando. Utilizar para alinhar seu apostolado com a fé, a piedade, o mandamento e a Deus e a fé. E a fé comum. Acho que é da fé comum também ele traz ali. Deixa eu ver. Segundo a fé. A fé que em nós é comum, né? Ele fala, assim como Tito crê em Jesus, eu também creio em Jesus. Então essa fé comum ela tem a ver com uma semelhança da fé que nós temos um com o outro. Então ele está falando, também está endossando esse termo kata, que é segundo. Então ele constrói a carta não em cima de algo que ele acha, mas em cima de fundamentos, em cima de coisas, de alinhamentos e principalmente do propósito que ele tinha para Tito naquele lugar.